Olá pessoal, professor Paulo de novo. Então agora nós vamos concluir os nossos vídeos sobre a avaliação dos exames físicos geral, ectoscopia e dados vitais. Nós vamos falar da hidratação, da nutrição e dados antropométricos hoje, tá? Então a hidratação é uma das coisas que, ao meu ver, à beira do leito é bastante difícil de você avaliar. Tem uma série de dados que a gente precisa conectar quando o paciente está com suspeita de hiperidratação ou está desidratado, nem sempre é tão fácil de perceber isso. Uma das ferramentas hoje que ajuda a gente a tomar a decisão e melhorar o nosso diagnóstico é o ultrassom beira de leito, tá? Então, a hidratação, a gente pode pensar que o paciente está desidratado. Uma das primeiras coisas para se imaginar é que ele teve alteração importante de peso. É um paciente, por exemplo, que perdeu peso muito rapidamente. Em 2, 3 dias ele perdeu 5, 6 quilos. Então só pode ser perda de líquido, tá? E o contrário também, o paciente que está ganhando peso muito rapidamente, a gente pensa também que ele está com sobrecarga de volume. A primeira manobra que a gente utiliza para avaliar é a pesquisa da elasticidade e o turgor da pele, que é essa manobra que está sendo demonstrada na imagem, em que você vai pinçar um pedaço de pele do paciente e vai soltar. As pessoas normais, a hora que você solta, ela retorna ao normal, ela volta. A pele não fica esticadinha, fica presa. Já as pessoas com baixa proteína e baixa hidratação, a hora que você ficar isso, fica marcado, demora para retornar ao normal. Isso é válido principalmente para adultos e crianças, tá? Idoso, principalmente nas mãos, nos antebraços e braços, não é uma manobra muito confiável, então a gente acaba evitando fazer isso. No idoso, se ele não estiver muito desnutrido, a gente acaba usando a pele do tórax, por exemplo, tá? Próxima etapa, você vai ver as mucosas. Então, você vai ver a mucosa oral, se está seca ou não. Você vai ver se as axilas dos pacientes estão com suor ou não. Às vezes, um sinal de desidratação grave é quando fica seca a axila do paciente, né? Mas isso pode ser influenciado, por exemplo, na mucosa oral, se ele está recebendo oxigênio ou não, fica seca. Você vai ver a região ocular dos pacientes, é muito comum nas crianças, você vai ver que a criança fica com um olhar profundo, parece que os olhos entraram para dentro. As alterações de dados vitais, então você pode ter alterações ou não da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca ou não nos pacientes desidratados, tá? E o dado mais importante para avaliação de hidratação é a medida da diurese. O problema é que esse dado você tem que ser avaliado em 12, 24 horas, de maneira geral, para você ter certeza se ele, como é que está o nível de hidratação ou não do paciente, principalmente se está desidratado ou não, com uma baixa diurese. E o tempo de enchimento capilar, em que você vai fazer uma compressão sobre o dedo do paciente, sobre a região ungueal, e vai ver quanto tempo demora para recuperar. Se aperta, ele ficou um pouco pálido, você solta e percebe quanto tempo retorna para ter a coloração normal. De maneira geral, é 2 a 3 segundos numa pessoa saudável, num adulto, numa criança, e no idoso você pode considerar até 4,5 segundos para ter esse tempo de enchimento capilar considerado normal. Olha um exemplo agora de não desidratação, mas de anasarca, de edema, o paciente super com o tanque cheio. Então, é um paciente que tem edema de membros inferiores, essa barriguinha ali não é de cerveja, porque ele tem ascite, provavelmente ele possa ter derrame pleural ou derrame pericárdico, ele então tem serosites, né, ascite, derrame pleural pericárdico, por isso que se chama edema generalizado, tá? E o evidente edema de membros inferiores. Quando você aperta o tornozelo desse paciente, você aperta e tira o dedo, fica essa marca, fica a impressão digital tua. Esse é o famoso sinal de Godet, o sinal do cacifo, que é, que é um sinal bastante importante para pesquisar nos pacientes edemaciados, tá? Ele tem a ver com a quantidade de proteína presente ou não. Então, vocês vão ver que tem edemas que vão fazer cacifo e outros edemas que não fazem cacifo. E é assim que a gente apresenta os casos, é assim que a gente escreve no prontuário. Olha já essa criança aqui ao contrário. Olha a desidratação que essa criança tem. Olha o olho que eu falei para vocês, é um olho encovado, o olho está profundo. E olhando nessa tabela aqui, conforme a quantidade de perda de líquido que essa criança tem, que essa pessoa tem, você vai ter sinais assim que vão desde sede, mucosa seca, urina. Já a partir da segunda fase da moderada, você vai ter alterações de dados vitais.
Mais para frente, ali, entre grave e choque, você vai ver que já tem hipotensão postural, alteração da consciência. Então, são todos achados que a gente tem que ver como parâmetro para definir uma desidratação. Ok? Essa tabela, pessoal, não é para decorar, tá? Isso é uma tabela de consulta. E a nutrição, gente? Veja como é que a gente vai avaliar. Então, agora a gente vai ver tanto o grau de desnutrição e ao contrário, obesidade dos pacientes, né? Os mais utilizados que a gente tem são os dados antropométricos, índice cintura-quadril e a circunferência abdominal. Então, dado antropométrico é quando você pega o peso do paciente pela altura ao quadrado, vai dar valores que vão dar desde baixo peso, abaixo de 18,5, que são os pacientes desnutridos, até obesidade mórbida, acima de 40 no caso de pessoas não asiáticas e acima de 30 nas pessoas asiáticas. Reparem que existe um MC para pessoas asiáticas, tá? E os dados mais utilizados agora para avaliação de risco cardiovascular, aqui não é para nutrição, é para avaliação de risco cardiovascular. É a cintura abdominal e a cintura quadril. Como é que a gente vai achar o ponto de colocar o nosso instrumento de aferição no abdômen do paciente? Pode ser uma fita métrica, por exemplo. Então, para você localizar e colocar certinho isso para fazer igual no mundo inteiro e não utilizar a umbigo como referência, como falam, a gente pega o rebordo costal, ou seja, a última costela que você palpa, mede a distância até a crista ilíaca do paciente. Essa distância você divide pela metade e esse ponto que marca a metade entre a crista ilíaca e o rebordo costal, a última costela, é que você vai colocar a tua fita métrica. Repare que nesse paciente, a imagem A ali à esquerda, está acima do umbigo. Então, você vai medir ali. Homens com esse valor acima de 90 e mulheres acima de 80 apresentam risco cardiovascular aumentado. É um marcador que sugere obesidade central. Você aproveita e faz a circunferência abdominal e já desce e já acha o ponto mais largo do quadril desse paciente. E aí você faz o índice entre a cintura e o quadril. Valores acima de 0,9 para homens são marcadores também de risco cardiovascular e para mulheres acima de 0,8. Ele foi criado porque, principalmente em mulheres, ela tem uma obesidade que é do tipo pera. Diferente dos homens que têm aquela barriguinha de cerveja, as mulheres têm mais ali no quadril que fica a obesidade central. Então, por isso que ele acaba sendo utilizado um pouquinho mais de certeza do que o índice só a circunferência abdominal. Ok? Então, o que a gente viu nesses vídeos? Nós vimos os primeiros passos, vimos as primeiras expressões, a gente aprendeu a pesquisar ativamente anemia, cianose e icterícia, uma revisão bastante boa da normalidade e anormalidade dos principais dados vitais, vimos hidratação e a nutrição com os dados antropométricos. Então, isso cobre os nossos temas principais. Eu vou fazer mais um vídeo agora para vocês que vai fazer uma revisão das principais faces, que algumas pessoas me pediram para comentar. E eu creio que com esse material vocês conseguem revisar e já estar prontos para as aulas práticas, tá? No Canvas existem materiais de apoio, mais materiais, sugestões de capítulos de livros, se alguém quiser dar mais uma revisada, tá? Sobre os dados vitais, gente, além de vocês saberem o que é normal e anormal, a gente vai treinar com vocês que vocês correlacionem os dados vitais. Então, juntando os dados vitais para tentar fazer diagnósticos, tá? Existem algumas atividades no Canvas que vão ajudar vocês a elaborar mais esse raciocínio. Até logo, pessoal. Muito obrigado.